Olá, queridos, tudo bom? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor e eu quero te convidar a orar comigo neste momento. Oremos então. Senhor Jesus, eu quero apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Nós confessamos que estamos totalmente encarecidos do agir do Teu Espírito. Nós necessitamos que a Tua palavra nos exorte, nos encoraje, nos console nesse momento. Que Teu Espírito tenha total liberdade para gerar transformação em nossa vida, a fim de que o Seu nome seja glorificado, hoje e sempre. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Quero compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1 ao verso 3. Eu sei que este texto possui uma perícope um pouco mais extensa, mas eu decidi delimitar em 3 versículos a fim de trabalhar melhor o nosso assunto. A versão que eu estou usando é a versão ARA e você pode acompanhar a leitura comigo. Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quantas notícias ruins, notícias duras já nos pegaram de surpresa e nos deixaram perturbados, apreensivos. Quem sabe você está vivendo neste exato momento um episódio assim? O dinheiro acabou no meio do mês e você não esperava por isso, e você tem certeza que não terá como quitar o aluguel deste mês, mesmo se viver ou sobreviver a pão e água. Quem sabe você está muito pressionado com tantas tarefas e responsabilidades do seu trabalho ou dos seus estudos, e isso era totalmente inesperado e trouxe aflição ao seu coração, trouxe angústia, apreensão ao ponto de tirar suas noites de sono. Ou quem sabe você está à espera do resultado de um exame e acredita que o diagnóstico descrito ali irá determinar a sua vida e isso te deixa muito apreensivo e aflito. É verdade que todos nós estamos predispostos a viver episódios de apreensão, medo, de angústia, de aflição. Afinal de contas, no mundo tereis aflições. E considerando os dias atuais, é bem verdade também dizer que nós vivemos uma epidemia ou uma pandemia de corações atribulados e aflitos. Os discípulos de Jesus também experimentaram dias duros, apreensivos e angustiantes. Os últimos episódios que antecederam o texto que nós acabamos de ler atestam o porquê os discípulos estavam tão perturbados naquele momento. Afinal, Jesus havia tratado assuntos duros e confusos, difíceis de receber ou de entender. Jesus estava tratando com eles a respeito de morte, traição, de negação. E tais assuntos desestabilizaram as emoções dos seus discípulos ao ponto de Jesus separar um tempo com seus discípulos para trazer paz e consolo ao coração deles. Logo, Jesus, que em poucas horas ali, ele passaria pela maior aflição que alguém pode passar. Ele decide consolar os seus discípulos, mesmo sabendo das dores que o esperavam dali em diante, em poucas horas. É neste contexto que o bom mestre encoraja os futuros apóstolos a não se atribularem
e os convida a realinhar a sua fé nele, em sua pessoa. E Jesus diz no verso 1: não se turbe o vosso coração, não fiquem com o coração perturbado, não fiquem perturbados. Mas assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus primeiramente conecta a crença em Deus Pai com a crença em sua pessoa e fortalece a verdade eterna de que Ele é Deus e que, portanto, eles deviam confiar em sua pessoa divina e nas suas promessas, nas palavras que procedem da sua boca. E após Jesus consolidar os fundamentos da fé dos seus primeiros discípulos, apontando para a sua pessoa divina, ele decide fazer apontamentos sobre a eternidade, a fim de consolá-los. Nós podemos inferir que, naquele momento, Jesus sabia que era importante os discípulos reconhecerem, terem o entendimento de que saber do futuro é um processo poderoso para as dores presentes e as que estavam por vir. Por isso, é em direção a estes apontamentos que vamos meditar agora. Cristo usa a eternidade para trazer paz e consolo aos seus primeiros discípulos e agora também a nós em nossas próprias lutas e aflições. Vamos ver então, neste momento, 3 perspectivas da eternidade que nos ajudarão a ter paz nos dias maus. E o primeiro ponto que nós vamos destacar da eternidade como instrumento de paz em nossa vida é que na eternidade existe lugar. Jesus diz no verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai é um termo muito carinhoso para o céu ou eternidade. Não compreende um espaço físico cheio de compartimentos, mas é o centro da habitação de Deus, o qual há espaço para todos os seus filhos. É certo que a porta que conduz à salvação é estreita, o caminho que conduz à vida eterna é apertado. Mas quando nós olhamos para as promessas de Abraão, quando nós olhamos para as profecias, para os textos escatológicos, nós podemos ver que haverá uma grandiosa multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações diante do Senhor, diante do trono do Cordeiro, vestidas de branco e adorando o Senhor por toda a eternidade. A expressão há muitas moradas não quer dizer que nós teremos casas ou mansões celestiais, ou que Jesus se engajou em uma construção civil lá na Nova Jerusalém. Não, não é isso. Mas há muitas moradas está intrinsecamente ligado à amplidão, ao espaço existente na eternidade para todos os remidos por Cristo Jesus. Ter a convicção de que há lugar na eternidade para nós é crer que nós temos um destino certo, que há um lugar na eternidade para nós. Nós temos um fim exato. Portanto, o meu fim não está na crise financeira, não está na frustração amorosa ou qualquer outra aflição da vida, mas o meu destino está na vida eterna. E esta certeza me traz paz. Há lugar para mim na eternidade. Diante da eternidade, as minhas aflições se tornam ínfimas, transitórias. E nós podemos dizer que, a certo grau, elas já foram sim vencidas, pois o nosso destino não são as aflições dessa vida, mas a eternidade, no lugar onde Deus habita. Na minha lua de mel, Deus nos deu graça, a minha Hannah, de irmos para Gramado.
E chegando ao hotel, a recepcionista demorou alguns minutos para encontrar o meu nome, a nossa reserva. E pensa no camarada que ficou tenso. Foram alguns minutos, mas para mim duraram uma eternidade. E nessa eternidade de apreensão e aflição passaram-se inúmeros pensamentos. Será que eu concluí a reserva? Será que eu vou conseguir ter quarto aqui para nós? Será que vai ter? Se não tiver, o que a gente vai fazer? Eu já paguei. Como eu vou comprovar agora que paguei a nossa reserva? E assim foram vários pensamentos num curto espaço de tempo que, na verdade, para mim, foi uma eternidade angustiante. Mas o bom é que ela encontrou os nossos nomes, encontrou a nossa reserva e passamos 3 dias maravilhosos na Serra Gaúcha e foi uma experiência incrível, muito bom. Indico você casar, tá bom? O que eu quero dizer é que na eternidade não será assim. Nós não precisamos ficar preocupados se o nosso nome está lá, porque o nosso nome já está lá desde a eternidade. Há um lugar para nós lá e já está reservado por Cristo Jesus. Não precisamos então ficar ansiosos com as dores transitórias desta vida, pois já conhecemos o final da história, já sabemos o nosso fim e esta certeza nos ajuda a ter paz e esperança, independente das circunstâncias que a gente estiver vivendo. O segundo ponto em que a eternidade é um instrumento de paz em nossos corações é que na eternidade há segurança. Jesus diz: vou preparar lugar. Carson, em seu comentário, diz que Jesus preparou lugar na eternidade para nós por meio da sua morte e ressurreição. No texto de Mateus, no grande julgamento, Jesus diz assim: o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. A verdade é que tudo está preparado desde a antiguidade. E Jesus veio abrir o caminho que estava fechado para nós por conta dos nossos pecados, por conta das nossas iniquidades. Nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos um livre relacionamento com o Senhor. Nós não detínhamos as chaves da eternidade. Mas Cristo, como nosso mediador, Ele pagou o preço da nossa culpa. Ele fez-se o caminho que nos possibilita adentrar pelas portas da eternidade. E aí você pode dizer: mas Mileno, quem me garante que a eternidade não será retirada de mim? Quem me garante que quando eu chegar lá nos portais eternos eu não serei barrado? Eu quero te dizer uma coisa: Jesus garante. Quem preparou o lugar para nós na eternidade não foi Pedro, não foi Antônio, não foi Maria, mas foi o nosso Senhor Jesus. E o preço pago por Ele, o preço de sangue, foi suficiente, foi perfeito e satisfatório. É impossível revogar esta sentença, é impossível retirar dos nossos lombos a nossa absolvição e o poder de desfrutar da eternidade. Na eternidade, há segurança. Você pode viver em paz debaixo da eternidade, que é segura e irrevogável, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto e último que eu quero destacar é que na eternidade há Cristo. A eternidade sem Cristo não é eternidade. Vou repetir: a eternidade sem Cristo não é eternidade. No verso 3, Jesus anuncia a promessa da sua volta para nos buscar. E desde a fundação do mundo, a missão de Deus é reconciliar todo o cosmos
todas as coisas, quer no céu ou na terra, consigo, por meio de Jesus Cristo. Na eternidade, todas as coisas serão reconciliadas, o mundo será restaurado, a morte será destruída, cessará todo choro e sofrimento. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e viveremos eternamente com Ele. Jesus disse no final deste verso, Ele diz, para que onde eu estou, estejais vós. E vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Entenda isso. Sempre foi alvo do Senhor o relacionamento pleno e perfeito com seu povo, com seus eleitos, por toda a eternidade. Por isso Jesus ora no capítulo 17, um pouco depois aqui do Evangelho de João, ele ora para que nós fôssemos um nele, assim como ele e o Pai são um. Para nós que somos filhos, é por Cristo estar na eternidade que faz o céu ser tão desejável. Vou repetir, é por Cristo estar na eternidade que faz o céu ser tão desejável. A maior dor que alguém pode experimentar é viver uma eternidade separado de Deus, longe do Senhor. E Cristo já nos reconciliou com o Pai. E na eternidade iremos desfrutar plenamente dessa comunhão. Nós não precisamos nos apegar às aflições do momento, como diz Paulo, elas são transitórias, elas não se comparam com o peso da glória que há de ser revelado. Diante da eternidade, elas são ínfimas, elas são passageiras, mas a eternidade, como já é autoexplicativo, é eterna, é para sempre. E nós podemos encontrar paz quando nós olhamos para a eternidade. Se você está passando por alguma dor ou perturbação, entenda que olhar para a eternidade é uma das formas com que Deus consola os seus filhos. O caminho de Deus para nos trazer alívio e paz não é evitar o sofrimento ou nos conceder todos os desejos do nosso coração, pois Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Mas o caminho de Deus para nos trazer alívio e paz é nos fazer lembrar das suas promessas, é apontar para a eternidade e saber que o nosso lugar não é aqui. O nosso consolo é escatológico, a nossa esperança não está aqui, mas em Cristo Jesus. Vivemos e devemos viver debaixo da expectativa da eternidade que nos aguarda. Quando os dias maus chegarem, lembre-se da eternidade, lembre-se para onde você está caminhando, descanse o seu coração, confie na pessoa de Cristo, confie nas suas promessas de que Ele vai voltar, que há lugar para você e esse lugar é irrevogável e que Ele estará lá. Descanse o seu coração em Cristo e em suas promessas. É claro, e também não menos importante, saiba que o mundo está sofrendo. Está como uma mulher que sente dores de parto. Existe um número gigante de pessoas em crises, em aflições de todos os tipos, esperando manifestar dos filhos de Deus. E nós, tanto como igreja e extensão de Cristo, como filhos do Senhor, nós temos a missão de manifestar a esperança viva, o Deus que cessará todos os sofrimentos na consumação dos séculos. Você conhece alguém que está passando por algum período difícil, algum período duro? Que tal ligar e escrever para ela? Ou mandar uma mensagem com palavras de encorajamento? Que tal se reunir com os irmãos de fé para orar e visitar alguém que precisa ser reanimada? Imagine o efeito gerado na vida do outro, a ver que você passa pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições, mas tem um coração em paz. Imagine o efeito, o poder de manifestar o Cristo vivo na vida dessas pessoas.
Seja um testemunho vivo do manifestar da paz de Deus. Apresente Cristo e a eternidade às pessoas que também estão aflitas e necessitam. Seja um canal de bênção. E assim, portanto, ande em direção à eternidade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.